Fala pessoas, como é que vocês estão? Ricardo Dornas aqui. Vamos lá, fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quem já comprou aquela galinha de postura, um Embrapa 051, Isabral, Novogênio, e com a promessa de 250, 280, 300, 330 ovos, e a galinha não bota? A galinha bota menos que isso. A gente fica com aquela sensação, poxa, será que eu fui enganado? Será que fui trapaceado? Comprei gato por lebre? Mas não, tá? Tem algumas regras na genética que permitem ou não a galinha, o animal, qualquer animal, né, expressar o seu potencial. Então, muitas vezes, aquele animal que a gente comprou, aquela pintinha de um dia, ela tem sim o potencial dos 330 ovos, porém, algo acontece que ela não consegue expressar esse potencial. E na aula de hoje é o que nós vamos ver o que acontece, o que existe por trás desse potencial genético. Já falou de genes, já falamos de cruzamentos, estamos no processo de melhoramento, mas como é que eu melhoro meu animal se o gene não se expressa, tá? Vamos lá então, vamos para os slides aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é um termo genético chamado fenótipo, tá? O fenótipo nada mais é do que a característica do animal. No nosso caso, na aula de hoje, tá, que a gente vai falar da potencialidade, o fenótipo é tudo aquilo que a gente mede, tá? Mas a definição é aquilo que nós vemos ou que nós medimos. Então, tamanho do ovo, um ovo grande ou um ovo pequeno, fenótipo. Um ovo branco ou um ovo castanho, independente do tom do castanho, fenótipo. Ovo azul, fenótipo. Peso da ave, fenótipo. E assim por diante. Até resistência à doença, tipo sanguíneo, isso tudo é fenótipo, mas não vem ao caso hoje, tá? O que a gente precisa aqui, o que a gente vai falar mais aqui, é das potencialidades produtivas ou das características produtivas dessa ave. Então, nessa aula aqui, o que você ouvir de fenótipo ou característica, eu estou dizendo das características produtivas, tá bom? Então vamos lá, bora falar aqui dessas características, né, do que acontece. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Opa! Tirar minha imagem da frente da galinha. Apertei o botão. Tecnologia, né? Bom, então olha só. A regra da genética é fenótipo é igual a genética mais ambiente. Significa que os genes que essa ave tem, nós vamos falar aqui de galinhas, né? Os genes dessa ave, mais as características ambientais, resulta no potencial produtivo dela, ou na produção dela, não potencial, na produção dela. Então significa que essa galinha, o conjunto de genes que ela tem, ela pode permitir 330 ovos, e no próximo vídeo, possivelmente depois da live que nós vamos fazer, a gente vai falar da herdabilidade e tal, enfim, segura um pouco aí, mas as características genéticas dela permitem que ela produza 330 ovos, porém, o ambiente ele vai ser o regulador. E quando eu falo ambiente, não estou falando do sol, de chuva, de calor. É tudo aquilo que interfere. Então, comida, água, doenças, sim, o clima, tá? O manejo que a gente tem. Às vezes a gente tem um vizinho, até nossos animais, estão latindo muito. Isso assusta um pouco a ave, estressa, impede o potencial genético. Então, não é somente os genes. O gene, claro, ele é o mais importante. Não adianta o ambiente estar perfeito e a galinha não ter os genes para isso. Mas não adianta também ela ter os genes para isso, o ambiente não está perfeito. Então, a somatória dos dois vai fazer com que essa ave produza. E aí a quantidade de ovos, ganho de peso, altura, tudo que a gente mede para poder fazer dinheiro na galinha, fertilidade, enfim, tudo isso vai depender dessa somatória, do que ela tem de genes e do ambiente que ela tem. Se a gente for fazer uma analogia, é como se a gente fosse assar um bolo, né? Imagino que todo mundo aqui tem uma noção de como assa um bolo. Então nós temos os ingredientes: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento, chocolate, né? Tem que ter chocolate para o bolo ficar gostoso, enfim. Isso são os ingredientes do bolo, é a genética. É aquilo que compõe aquele animal. Quando a gente pega esse bolo muito bonitinho, coloca no forno, mas o forno não esquenta, acabou o gás, o que acontece com o bolo? Ele não vai crescer. Se o gás acabou antes de assar, o bolo vai ficar cru. Ele nem muda ali. Se ele começou a assar, mas o gás acabou durante o processo, ou seja,
o ambiente não estava totalmente ruim, mas também não estava totalmente bom, o bolo ele começa a crescer, e aí solo, Ubatuba, cada região tem um nome. Ou seja, o bolo não expressou o potencial produtivo, certo? Ele não ficou do jeito que a gente gostaria, fofinho, etc. E tal. Da mesma forma, se o forno está perfeito, porém eu não coloquei fermento, o bolo não vai crescer. Se eu não coloquei o ovo, o bolo, não sei o que acontece fazer um bolo sem ovo, mas enfim, não vai ser o bolo perfeito. Então pode ter o forno tudo certo, o ambiente pode estar bom, porém a genética não está. E é engraçado, a semelhança é tão grande, por exemplo, está tudo certo, está cheio, deu tudo certo, tudo tranquilo. E aí alguém foi lá e abriu o forno na hora que o bolo estava crescendo. O que acontece com o bolo? Ele murcha. É igual a galinha. A gente tem todas as características genéticas para essa galinha botar 330 ovos. O ambiente está favorável para isso. Mas deu uma doença, uma infestação de verme, o que for. O que acontece? Não é que o bolo vai estragar. Vai dar para comer, mas ele vai murchar, vai solar. A galinha também, não é que ela vai parar de botar, ela vai botar. Só que a produção vai cair. Bacana? Então a semelhança com o forno é a mesma. O que a gente precisa? A gente precisa de genética boa e a gente precisa, óbvio, de um ambiente bom. Bacana? Bom, então esse ambiente ele vai interferir muito, muito pouco nas características qualitativas, ou seja, aquela que dá qualidade. O tipo de crista, não importa o ambiente, se a genética for para crista serra, vai ser crista serra, tá bom? Cor de pele, não importa o ambiente, se a cor de pele for para pele amarela, vai ser amarela. Só que o gene amarelo ele vai se expressar, a pele vai ser amarela. Entretanto, a gente tem duas situações aqui. Primeiro, é ausência ou presença de pele amarela ou pele branca. Tá? A gente tem duas coisas. E a outra, isso é qualitativo. Ou é pele branca ou é pele amarela. Ponto. E agora nós temos a tonalidade da pele amarela. Agora, isso aí é quantitativo. E aí, quanto mais amarelo, vai depender muito do ambiente. Muito. Então, se eu dou verde para as aves, o verde é a melhor coisa que tem para o ovo ficar amarelinho, tá? O pessoal gosta de colocar açafrão, urucum. Só um parênteses, já falei isso várias vezes, eu fico até chato. Isso é orgânico, isso é natural, isso não faz mal, mas nós estamos lesando o consumidor. O consumidor que quer um ovo alaranjado, quem conhece, óbvio, ele não quer um ovo alaranjado porque ele quer um pigmento. Ele vai lá na feira e compra o corante. Ele quer um ovo alaranjado, aquele amarelo mais intenso, porque ele acredita que isso é característica de uma galinha caipira legítima. Então ele está contando que essa galinha tem um pasto, que ela cisca. Por isso ele quer um ovo laranja. Ele não quer só o pigmento. Tá? Então coloca a mão na consciência aí, você que está comprando urucum para jogar na ração, para ter um ovo laranja. Às vezes inconscientemente, por isso o alerta, vocês estão lesando o consumidor. Vocês estão entregando um produto que sim é laranja, mas é amarelo bem intenso, né? Mas não é porque a galinha está solta, bonitinha, tá? Porque tem pigmento. Bacana? Vamos lá, voltando para o vídeo. Então, essas características, por exemplo, a quantidade do ovo é uma característica quantitativa, tá? Ou seja, a quantidade, ele muda. Então, pele amarela, muda. Quantidade de ovo, muda. Ganho de peso, muda com relação ao ambiente. Então, se o meu ambiente não está tão legal, essa potencialidade genética ela não vai se expressar. Meu ambiente está bagunçado. Então, eu não vou conseguir fazer com que essa ave expresse o potencial genético dela. Tem o gene, está tudo tranquilo, aí sim vem aquela perguntinha do começo do vídeo. Poxa, comprei uma genética boa, comprei uma Embrapa 051, comprei uma Novogênio, o que for. Coloquei lá no meu galpão. Infestação de vermes, coccidiose, um monte de doença, aquela amônia, que a gente acha que é coriza, mas geralmente é intoxicação por amônia, um monte de mosca, sei lá, piolho, ração ruim. Poxa, essa ave não vai produzir o que ela está produzindo, o que ela tem potencial de produzir, ela vai produzir menos. Agora, se eu estou com um galinheiro bonitinho, organizado, limpo, a densidade está controlada, tem luminosidade, a luz é um fator à parte, tá? Não vou entrar no detalhe agora, a gente vai falar disso
quando for falar mais de reprodução, aí nós vamos falar de luz. Mas a questão é, se o ambiente está perfeito, o potencial genético da ave ele vai se expressar. Okay? Se o ambiente não está perfeito, esse potencial não se expressa, ele vai até um limite, tá legal? Então, cuida do ambiente, cuida da genética, e a pergunta que fica é, se vocês tiverem que escolher só um, eu sei que os dois é o ideal, se vocês tiverem que escolher só um, ou genética e o ambiente bagunçado, a genética boa, né? E o ambiente bagunçado, ou um ambiente tudo ruim e uma genética perfeita. Qual que você escolheria? Acho que eu falei a mesma coisa, né? Ambiente ruim, genética boa, e ambiente bom, genética ruim, tá? Qual dos dois que vocês escolheriam? É uma dúvida que é difícil a gente responder. Se eu tiver que optar, eu opto pelo ambiente ruim, o ambiente bom e a genética ruim, tá? Por quê? Porque o ambiente bom, eu já tenho o hábito de deixar ele bom e aí eu melhoro um pouco a genética. Entretanto, tem um argumento muito bom. Pô, Ricardo, mas se a genética já está boa, é só melhorar o ambiente. Eu consigo, às vezes, melhorar o ambiente no final de semana. Faço uma limpeza, melhoro a ração, etc. E tal. Isso vai depender. O que acontece? A maior parte dos criadores que eu conheço, e eu já conheci muita gente de todo o Brasil, tá? Eu gosto sempre de frisar, eu conheço os 27 estados brasileiros, já conheci criador de todo o canto do Brasil e do mundo. O que eu aprendi, o que eu percebi? Que geralmente aquela pessoa que não cuida do ambiente, ela não muda. O ambiente é bagunçado. Ela tem muitos animais, os animais, aí ela fica com aquela história de ter que dar vitamina logo, ter que comprar um monte de medicamento, não, tem que dar antibiótico para isso, antibiótico para aquilo. Por quê? Porque o ambiente está ruim. Tá? Essa pessoa mudar o ambiente é mais difícil. Então, se você está começando, ou se você está ali na dúvida, eu quero expandir, eu quero melhorar, não tem dinheiro para comprar animais de genética boa, nem dinheiro para reformar, você vai ter que escolher. Esqueça a genética por enquanto. Cuida do seu ambiente, cuida do seu galinheiro. Investe um pouco melhor na ração boa. Fazer ração é bom, tá? Não é bicho de sete cabeças. Produzir o próprio alimento, eu vou falar disso depois de nutrição. Isso é tudo tranquilo, tá? Porém, invista no ambiente. Quando o ambiente estiver bom, você vai ver que a genética que você tem, ela vai melhorar, o potencial, a expressão genética vai melhorar, e aí você começa a investir em animais de melhor qualidade. Porque tem um outro fator por trás disso, por trás dessa decisão. Animais de genética muito boa, e quando eu falo genética boa, eu estou falando uma quantidade grande de genes que vão permitir uma alta produção, seja ganho de peso, altura do animal, produção de ovos e tal. Animais que têm essa genética muito boa, geralmente eles não são resistentes à doença. Tá? Há uma correlação negativa entre alta produtividade e resistência. Por isso que às vezes o animal mais rústico ele é menos produtivo. Então, quando você melhora o ambiente, o animal vai melhorar um pouco. E se você tem um animal muito bom num ambiente ruim, o que vai acontecer? Ele vai adoecer e até morrer. Então, Ricardo, eu tenho que escolher para onde que eu vou, o que você recomenda? Mexe no ambiente. Tá? Eu sempre falei, vende excesso de animais, diminua a quantidade de animais, investe no seu ambiente. Tela boa para não entrar bicho, não fugir galinha, ninho certinho para não quebrar o ovo, galinheiro protegido para não cair chuva dentro, para o sol não matar as galinhas de calor. Tá tudo certo no ambiente. Agora eu invisto na genética. Bacana? O vídeo de hoje era esse então. Muito obrigado pela companhia até aqui. Você que está acompanhando o canal aí, sai o vídeo, já está assistindo, muito obrigado pela preferência. E não esqueça que dia 12, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, segunda-feira, nós vamos fazer uma live. E se você está assistindo depois do dia 12, corre lá que a live fica gravada. Valeu, um abração, gente, e até nosso próximo vídeo.